Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Querido e amado ouvinte que nesta hora me escuta, neste momento eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus aos nossos corações. Gostaria que você viesse atentar para aquilo que eu vou expressar mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo 3 e o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Querido e amado ouvinte, há um propósito de Deus quando Deus ele enviou o seu Filho com propósito, e a palavra aqui revela o propósito. Porque Deus enviou o seu Filho, a palavra ela mostra esse propósito. Mas eu quero comentar sobre algo. Porque Deus enviou o seu Filho? Sabemos sim por quê. Vou falar depois. Mas antes de eu falar porque Deus enviou o seu Filho, para quê Deus enviou o seu Filho ao mundo? Porque o ser humano ele deve entender que todo ser humano ele precisa de salvação. Porque todos nós seres humanos somos pecadores. Todos nós seres humanos precisamos de salvação. Precisamos da salvação. E só existe um que pode nos salvar. Só existe um que pode nos dar a vida eterna. O homem ele tem que tomar essa decisão. Porque a decisão da salvação, a decisão do homem receber a salvação pela graça de Deus, um favor que nós não merecíamos, mas Deus enviou o seu Filho para nos dar esse favor que nós não merecíamos. Nós não éramos merecedores deste favor, mas Deus, pelo seu amor, Ele envia o seu Filho para salvar todo homem que crê na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, o ser humano, ele precisa tomar uma decisão para que ele venha ter a salvação, para que ele venha ter a salvação em Cristo Jesus. E temos que entender que só existe salvação em Jesus. Só através da pessoa do Senhor Jesus é que nós podemos ter a salvação. Se eu viver a minha vida, na minha existência, e não decidir reconhecer, confessar a pessoa de Jesus para a minha salvação, eu posso não ser salvo. Com certeza, não vou ser salvo se eu não reconhecer que Jesus é o meu Salvador. Se eu não reconhecer que Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Ele foi castigado pelos nossos pecados. Aquilo que nós merecíamos, Ele levou sobre si a nossa condenação, a nossa culpa. Ele levou. Ele sofreu a nossa penalidade, a penalidade que nós merecíamos pelos nossos pecados. Ele levou, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas o ser humano ele tem que entender isto e entender que ele tem que tomar a decisão. Esse ato de amor de Deus para com o ser humano, para salvar o ser humano da perdição ou da condenação eterna. Então, o ser humano ele tem a oportunidade de receber a salvação através da pessoa do Senhor Jesus. Então ele tem que tomar essa decisão, porque essa decisão que eu preciso tomar, ela só voga aqui, na minha existência, só voga enquanto eu estou vivo. Se eu estou vivo, se eu estou vivo e eu não aceito a pessoa do Senhor Jesus,
se eu morrer, eu vou morrer sem salvação. Vou morrer sem salvação, mas se eu estou vivo, ouvindo a palavra de Deus, quando eu escuto a palavra de Deus e a palavra de Deus está sendo ministrada, dizendo que eu preciso tomar uma decisão para a minha salvação, que é através da pessoa de Jesus, a minha fé na pessoa de Jesus, ela me dá salvação. Então eu tenho que tomar essa decisão, porque se eu não tomar e morrer sem confessar a pessoa do Senhor Jesus, eu não vou ter salvação. Eu não vou estar com Deus pessoalmente. Eu não vou estar com Deus, eu não vou para o céu. Não vou. Porque a minha garantia de ir para o céu, ou a minha garantia da minha salvação, está na pessoa de Jesus. Eu só posso ser salvo através de Jesus. Se eu não confessar a Jesus como o meu Senhor, o meu Salvador, eu não vou ser salvo. Porque o livro de Romanos diz que nós devemos confessar e crer no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos para a nossa justificação, para a nossa salvação. Então, você ouvinte que me escuta, você ainda que não confessou a pessoa de Jesus, eu estou dizendo isso, isso é uma verdade, isso é uma realidade, mas você vai escolher. Você está ouvindo a mensagem do Evangelho, a boa notícia do Evangelho. Agora, cabe a você decidir, dizer, eu quero essa salvação, eu quero essa vida eterna, eu quero garantir a minha salvação. Quando eu morrer, saber que eu morri salvo na pessoa de Jesus. Amém?